boa tarde, pessoal. Eu achei por bem aqui preparar um vídeo, né? Ontem nós tivemos uma aula 3 do curso de eletrônica, e a gente tratou da questão de capacitor de acoplamento, circuitos de constante de tempo simples, né? Filtros de primeira ordem e tal. E eu, no final da aula, fiz uma apresentação bem breve de algo que foi baseado num experimento que eu, professor Adson, professor Romariz, preparamos um conjunto de experimentos durante a pandemia, e que eu, como eu disse a vocês a princípio, eu peço desculpa pelo barulho, né, mas a gente fez isso para ser simulação no LT Spicer, acabei adaptando isso para um circuito real, né, mas essencialmente aqui um amplificador de áudio, ou seja, bem simples, né, que consiste num estágio de um amplificador transistorizado tipo emissor comum, seguido de um amplificador no modo coletor comum, ou seja, esse cara aqui, basicamente, como eu disse na aula anterior, né, na aula que a gente teve, ele vai funcionar como estágio de ganho, e esse cara aqui, essencialmente aqui, está servindo como um buffer com a carga, né, ele está adaptando a impedância de saída para que o circuito consiga ter uma impedância de saída baixa na interface com a carga, porque aí a gente vai aqui para o nosso circuito, né? Vamos focar aqui. A carga seria o alto-falante, tá? Depois eu posso até mostrar para vocês, eu fiz o teste anteriormente, eu tenho essa interfacezinha aqui que transforma o sinal do celular, né, via Bluetooth num sinal de áudio, e ele está sendo aplicado à entrada do circuito aqui do amplificador. A carga é o alto-falante que tem uma impedância muito baixa, né, 8 ohms, então daí a necessidade desse segundo estágio aí que a gente vai ver mais para frente ao longo do curso. Então, essencialmente, o que a gente viu foi o seguinte, né, deixa eu ligar aqui, e também só para falar que eu fiz o teste, né, acreditem em mim, não vou fazer agora, mas eu posso mostrar isso para vocês depois, que se eu ligar a saída desse carinha aqui direto no alto-falante, o som que eu ouço é praticamente inaudível, né? Então, o papel do amplificador aí, esse amplificador de memória aqui, ele tem um ganho de aproximadamente umas 40 vezes, tá? Concentrado nesse primeiro estágio aqui. E aí vamos lá, eu vou primeiro polarizar aqui os transistores, né? Ligar o VCC, digamos assim, ligar a alimentação. Então, estou aplicando 15 volts, você pode ver que está uma corrente total aqui, na verdade está fluindo nos dois estágios em paralelo aqui de uns 250 miliamperes. E aí, como eu fiz na aula, né, o objetivo aqui, e eu quero explicar um pouco melhor, é o papel do capacitor de acoplamento como um circuito de constante de tempo simples que vai funcionar basicamente como um filtro passa-altas. Então eu coloquei aqui em paralelo, na saída, né, isso está na interface com a carga, então fazendo o acoplamento da saída do último estágio de amplificação com a carga que é o meu alto-falante, né. Então o capacitor menor, que é o azulzinho, que está conectado, 1 microfarad, esse aqui, se eu me lembre bem aqui, 10 microfarads, o laranjinha, e o preto é um puta capacitor de 500 microfarads. Normalmente, o pessoal de áudio não costuma usar capacitor eletrolítico como capacitor de acoplamento. Isso aqui está sendo feito um caráter ilustrativo, tá? Mas ele, como vocês vão ver aqui, funciona bem, né? Então, eu vou primeiro deixar só o capacitor menorzinho aqui, tá? De novo, né? Conectando a saída do segundo estágio com a minha carga, que é o alto-falante. Depois eu vou incluir aqui, né? Acho que ele está desconectado, o capacitor laranja na saída, e depois o capacitor grandão. Então deixa eu botar aqui o circuito para funcionar. Já temos tensão lá. Então só o capacitor azul, né? Esse cara tem uma capacitância muito pequena, ele está filtrando basicamente aqui, acho que as frequências médias e as graves, tá? Ele tem uma frequência de corte aí, imagino que deve estar na ordem dos kHz, 2 kHz. Tinha feito alguma continha de envelope aqui, né? Antes, mais ou menos isso. E daí, vou incluir um capacitor um pouco maior, de 10 microfarads, acho que já deu até para ver aí, né?
Lembrando que capacitor em paralelo você soma capacitância, então eu estou colocando mais capacitores em paralelo aqui, eu estou somando, então somei os 10 microfarads a 1 microfarad que já estava lá. E agora você vê que você aumenta do volume, porque o sinal tem mais potência, né? Mas além disso dá para perceber mais frequências graves e médias. E agora, se eu incluir o grandão, você sente um grave bem mais presente nessa terceira situação. Vou retirar, né? Eu vou tirar o maior primeiro. Você vê que você corta frequências graves. Aqui você deixa passar só a pontinha do espectro agudo, né? Beleza, pessoal. Deixa eu de novo, né? A ideia de complementar aqui. Vamos para a tela, que eu queria só discutir mais alguns conceitos aqui. Então, essencialmente, a gente tem aqui o circuito, né? Eu procurei passar esse material que está no Aprender 3. Ele tem uma indicação aqui de onde estão os capacitores de acoplamento. Esse terceiro cara aqui é o que a gente mexeu, tá? Que eu troquei aí. Então, hora era o preto, hora era o laranja, hora era o azul. E eu coloquei essa imagem aqui do circuito indicando o que é o que, né? Com relação ao esquemático anterior. Então, a nossa fonte aqui, né? Os capacitores de acoplamento. Então, você tem basicamente o estágio emissor comum, coletor comum, e a saída aqui é a interface da carga. O capacitor de acoplamento que a gente mexeu aqui é esse, né, que a gente alternou entre o azul, o laranja e o preto, que está em série, aqui em cascata, sei lá, em série, na interface entre o estágio de saída e a carga, que é o alto-falante, e eu procurei colocar uma descrição do que eu acabei de dizer aqui embaixo. Tá? Então, por favor, deem uma olhada nisso daí. Eu coloquei um pouco de informação, porque às vezes isso não é tão... né, a gente não necessariamente viu esse tipo de coisa, mas o que consiste o espectro de áudio, né? Então, frequências graves que a gente percebe como grave, mais ou menos, né, essas coisas são um pouco maleáveis, aí, dependendo do contexto e da descrição, mas frequências graves de 0 a 300 Hz, né, ou de 10 Hz a 300 Hz, frequências médias entre 300 Hz e 2 kHz, e frequências agudas. Na primeira visão, você poderia classificar isso dessa forma, só para mostrar que isso tem nuances, né? Então tem subclassificações, então sub-baixo, médio-baixo e assim por diante, né? Onde está a faixa da voz humana e etc e tal. Procurei colocar algum material aí para tentar balizar e entender um pouquinho melhor do que está acontecendo nessa demonstração. Então, se você tem um espectro de áudio, né? Talvez vocês já tenham mexido com esses DAWs, né? Digital Audio Workstations. Então você consegue, manipulando esse tipo de software que o pessoal usa por aí para mixagem de áudio e tal, né? Para fazer várias coisas, inclusive inserção de efeitos e tudo mais. Ver o que está acontecendo em tempo real com o espectro de áudio, né? Com a distribuição de densidade espectral de potência. Então, essencialmente aqui, o que eu estou mostrando, né? O efeito de um filtro passa-altas, né? Ele está ilustrado por essa curva aqui, então semelhante ao que a gente está vendo aí, de primeira ordem, como está indicado aqui. Esse em particular tem a frequência de corte aqui em 178 Hz. Você vê que ele cai aqui para frequências mais baixas do que 178 Hz. E o espectro que está em cinza mais escuro é o espectro completo, com as frequências graves, né, completas aí do sinal de áudio. E o espectro, quando eu digo espectro, eu estou querendo dizer resposta em frequência, né? Mas o espectro filtrado é esse cinza mais claro aqui. Então você vê que particularmente as frequências agudas, aqui abaixo de 300 Hz, né? Dá uma olhada em cada frequência aqui, você vai ver que ela perdeu amplitude no sinal mais claro com relação ao sinal mais escuro. As frequências médias e as agudas estão essencialmente intactas, né? A gente poderia colocar assim, né? E aí, o que aconteceu conforme a gente ia aumentando o valor da capacitância, né? Como eu falei, do capacitor azul para o laranja para o preto, foi o que a gente fez aqui, a gente foi aumentando a capacitância. Se a frequência de corte é proporcional a 1 sobre C, né? Aumenta o C, diminui a frequência de corte. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo é pegar e jogar essa frequência de cortes desse filtro passa-altas aqui e jogar ela cada vez mais para a esquerda,
de tal forma que eu vou sucessivamente deixando passar uma componente maior, digamos assim, das frequências mais graves, né, das médias e depois das mais graves, até deixar quase que passar o sinal completo, né, com o capacitor de 500 microfarads, eu estimo aqui, fiz uns cálculos de que essa frequência de corte estaria em torno de uns 10 Hz, poucos Hz, né, então você deixa passar quase que o sinal inteiro. Bom, coloquei aqui também, pessoal, algum material complementar, a gente discutiu, né, meio que seguindo aí o livro, comportamento aí de filtros, passa alta, passa baixa, circuito de constante de tempo única. Quando eu estou analisando os circuitos, vendo como é que um capacitor vai funcionar ali no contexto do circuito, eu gosto de pensar dessa forma que eu vou ilustrar aqui. Às vezes ela pode ser útil, para mim ela funciona bem, que é pensar o que vai acontecer nos limites. Se eu quero saber como é que o capacitor, ou você poderia pensar de forma análoga para o indutor, né, um capacitor em outro contexto, tal, um capacitor indo para o terra, tal. Como é que ele funciona no limite, né? Qual que é o limite das frequências baixas? Ômega igual a zero, F igual a zero. Então, essencialmente, qual que é o raciocínio? Bom, se esse carinha aqui é aquele, né, o capacitor de acoplamento vai se comportar dessa forma, né? Você tem um capacitor aqui entre a entrada e a saída, e ele está enxergando a impedância de entrada do próximo estágio de amplificação, a resistência de entrada, o que seja, ou a impedância da carga, né, o que seja aqui. Então, se em frequências baixas, né, o ômega é igual a zero, limite das frequências baixas é zero, 1 sobre 0, né, 1 sobre j ômega c, ômega sendo zero, vai dar infinito. Então, isso aqui se transforma numa impedância infinita. O que é uma impedância infinita? É um aberto. Então, nessa situação, frequências baixas, né, não passa nada do sinal que você está aplicando da entrada para a saída do circuito, porque o capacitor vai essencialmente se comportar como um aberto. Em frequências altas já é o contrário, né? Pensa no limite, lógico que o espectro de áudio não chega a infinito, mas é interessante você pensar no que vai acontecer ali no limite. Então, para ômega muito grande, ou ômega igual a infinito, né, 1 sobre j ômega c vai ser 1 sobre infinito, que é zero, né? Sem se ater muito aos detalhes matemáticos aqui de dividir por zero, etc. Né? Mas acho que dá para pegar a ideia aqui. Então, 1 dividido por infinito dá zero. Isso aqui, o que tem impedância zero? Né? Um curto. Então, daí fica bem fácil de ver que o sinal da entrada, se ele está, né, a parte de cima aqui está curto-circuitada, a entrada com relação à saída, ele é totalmente transmitido para a saída, né? Então, esse tipo de raciocínio, né, como é que eu compro um capacitor ou um indutor, lembra? A impedância indutiva é J ômega L. Você pode fazer um raciocínio absolutamente análogo aqui, e daí é sempre importante você ir tendo essas percepções aí, o que vai acontecer com esses elementos nos limites, né? Frequência muito baixa, zero, frequência muito alta, infinita. Ou seja, a gente extrai desse comportamento aqui que frequências altas, que vai ser equivalente a um curto, o capacitor deixa passar tudo, né? Então você está na banda passante aqui do filtro. Em frequências baixas, essencialmente por se comportar de forma cada vez mais semelhante a um aberto, o capacitor, o circuito aqui de forma geral vai atenuando o sinal. Tá? Bom, vou passar esse material para vocês aí, isso que eu queria passar de material complementar. Obrigadão aí, pessoal, até a próxima.